né, alguns hábitos aí, algumas compulsões, para a gente conversar um pouco sobre isso. Interessante. Já que sabemos então o que é a tal da compulsão, explica um pouco dos sintomas também, Fer, para o pessoal entender melhor. Então, Diego, a compulsão, ela é um transtorno emocional caracterizado por hábitos específicos, né, que são repetidos excessivamente pelo indivíduo compulsivo. A repetição ela acontece até mesmo quando a ação é inconveniente e traz prejuízos para a pessoa. A pessoa nem se dá conta, ela já está praticando aquilo. Quem sofre desse transtorno desenvolve um mecanismo inconsciente para obter alívio ou prazer imediato. A sensação de bem-estar é uma espécie de recompensa que faz com que a pessoa, então, repita o comportamento até que isso se torne uma compulsão. Sintomas: dificuldade de controlar a própria vontade, alívio no momento que cede a essa vontade, culpa e vergonha depois que fez, mentiras sobre o comportamento, irritação quando não consegue praticar o ato compulsivo, pensamentos obsessivos sobre o assunto, tipo, só fica pensando o tempo inteiro naquilo, e utilização massiva da palavra preciso. A pessoa precisa fazer aquilo para gerar, então, um alívio, né? Liberar neurotransmissores que tragam bem-estar. Olha, muito interessante. Você deu uma pincelada dos tipos. Quais são esses tipos de compulsão, Fera? Olha só, o que a gente mais vê é a tal da compulsão alimentar, né? É muito falada a compulsão alimentar. Essa compulsão alimentar, Diego, é quando a pessoa, ela come sem estar com fome. Ou aquela pessoa que fica o tempo todo beliscando, né? Por exemplo, você está aqui fazendo o teu trabalho, cada pouco você tem que levantar, ir para a cozinha, comer alguma coisa, ou dar uma olhada na bolsa, ver se tem alguma coisa para comer, né? O que pode existir por trás desta compulsão alimentar? Uma ansiedade, um estresse, tá? Então, ela é importante ser tratada, né? Ou quem pode te ajudar nessa situação? Um nutricionista, né? Um psicólogo, um psiquiatra. Essa compulsão alimentar, Diego, ela também pode estar associada a várias situações, tá? Até, por exemplo, aquelas pessoas que fazem uma dieta, mas não é uma dieta correta, daqui a pouco muito restritiva. Então, por exemplo, a pessoa ficou muito tempo sem comer e daqui a pouco ela quer comer tudo aquilo que ela não comeu. Então, por isso que é importante procurar um profissional para te orientar a tirar esse hábito da tua vida, né? Porque como a gente falou, essa compulsão alimentar, por exemplo, daqui a pouco você só vai engordar. Em outras situações você pode desenvolver um outro tipo de doença, uma esteatose hepática, uma diabetes. Então, tem que se ter um cuidado, né? Tratar logo do início. Eu separei algumas compulsões porque não vai dar para a gente falar de todas. Outra compulsão que a gente tem visto muito por aí é a tal da compulsão por comprar. Principalmente agora que as pessoas têm o celular, têm a loja online, tá com o cartão de crédito na mão, ou faz um Pix rapidinho, né? Então, o nome dessa compulsão é oniomania. Geralmente, essa forma de problema, ela vem acompanhado também de estresse, ansiedade. Então, esse hábito de comprar descontroladamente, ele pode causar vários problemas para a pessoa, né? A pessoa, inclusive, além de comprar coisas que precisa, né, do seu dia a dia, o essencial, como a gente diz, ela acaba comprando um monte de supérfluo, tá? Isso já acomete 3% da população mundial e esse número tende a aumentar, né? E as pessoas que compram compulsivamente, olha só, algumas tendem a ter alguns hábitos, por exemplo, esconder dos familiares o que compra, mentir sobre os valores dos produtos, né? E aquela pessoa fica realmente eufórica depois que compra, ela se sente aliviada, mas quando ela se dá conta do que ela fez, aí então vem a culpa, tá? Uma outra compulsão que a gente tem visto agora, principalmente nessa geração saúde, né? Os baby boomers, como a gente chama, é a compulsão por exercícios físicos, né? Então, algumas pessoas malham muito e isso pode trazer malefício para o seu corpo e algumas outras pessoas acabam também fazendo uso
de anabolizantes, né? Isso pode trazer também problemas para a sua saúde, tem que ter algum cuidado, então, né? Se você, então, tá me escutando aí, tá vendo que tá saindo fora do teu limite, tem que procurar ajuda. Outra compulsão, Diego, compulsão por trabalho. Então, aquela pessoa que trabalha sem parar, que não sabe destinar um tempo para a família, destinar um tempo para se cuidar, né, fazer atividade física, só quer trabalhar, tá? Então, a pessoa gosta muito do trabalho ou a pessoa também se sente obrigada a trabalhar demais. E profissionais com esse problema, então, eles têm uma visão distorcida do descanso e do lazer, o que faz com que ele pense em trabalhar até mesmo em momentos de folga, né? E para completar, ele pode se tornar agressivo, extremamente competitivo, desenvolver problemas físicos como gastrites e até doenças cardiovasculares. Outra compulsão é a compulsão por jogos. E agora que a gente tem o acesso ao celular, a gente tem visto muito isso, né? Sempre eu escuto que tem algum familiar em algum lugar que está com problema na questão do jogo. E o jogo também, esse vício, né? Ele tem a questão do endividamento, que é complicado para a pessoa. Além de trazer problemas físicos, mentais também podem trazer problemas financeiros, né? Então, a gente está falando do jogo do celular. Não é só do jogo do celular. É aquele outro jogo, tipo jogo de carta, loteria, caça-níquel, enfim. Tudo quanto é tipo de jogo. É uma compulsão também que deve ser tratada. Também, eu trouxe uma outra compulsão aqui, Diego, que a gente não fala muito, mas algumas pessoas sofrem disso, tanto homens quanto mulheres, que é a compulsão por sexo, tá? E isso é bem diferente por gostar do sexo em si, tá? Mas quando a pessoa tem comportamentos sexuais exagerados, por exemplo, se masturba excessivamente, tem múltiplos parceiros ou faz uso diário de pornografia, então esse é um sinal de alerta que tem que se acender em algumas pessoas para procurar um tratamento adequado. E agora, umas últimas compulsões que a gente tem eu tenho visto em cursos, também em congressos, é a compulsão, é o vício no celular. E isso atinge pessoas de todas as faixas etárias, crianças, adultos, idosos, tá? Isso se chama de nomofobia. Então, o que a gente tem que entender? Que o uso desses equipamentos eletrônicos, celular, computador, televisão, enfim, tudo isso é benéfico quando você entende que existe um limite. Quando você passa do limite, então isso pode já se fala, Diego, em abstinência por uso de equipamentos eletrônicos, principalmente para as crianças. A gente percebe que você tira o teu filho do celular, ele já fica agressivo, né? Já fica brabo, não quer obedecer. Então, a gente tem que criar limites para as crianças e para nós mesmos de usar o celular. Porque eu digo que a nossa geração ela vai ser muito afetada por doenças da cabeça, mentais, Alzheimer, demência, por conta de muitas coisas que a gente quer fazer ao longo do dia. Esses dias mesmo eu tinha para fazer algumas coisas que eu pensei, vou levar a semana inteira para organizar toda essa documentação. Comecei de manhã, no final da tarde eu já tinha terminado, porque muita coisa estava arquivada no meu celular, no meu e-mail. Então, às vezes, a gente tem que cuidar de se policiar, né? Tipo, então vou usar o telefone ao longo do dia, quando eu chegar em casa de noite vou botar carregar e não vou pegar ele mais nesse dia, só no outro dia. Então a gente tem que se policiar, porque tudo isso pode gerar malefício tanto para nossa saúde quanto para nossa mente. Fer, já que a ideia é trazer dicas de saúde também, sugestão de produto natural que pode ajudar essas pessoas. Certo. Então, a gente está fazendo um lançamento, Diego, na farmácia, de um produto chamado Vinogrape. O Vinogrape é um produto natural derivado de uvas francesas, que ele ajuda principalmente na compulsão alimentar, pessoal. Que é uma coisa que a gente tem, não adianta dizer que não, né? Em função do estresse, em função da ansiedade, você nem tá com fome, mas você acaba que come, tá? O Vinogrape é fácil de usar, você vai tomar 2 cápsulas de manhã e ele vai te ajudar principalmente na saciedade.
tá? Aquela história de estar toda hora com fome, ele ajuda a modular positivamente a microbiota do intestino, que também isso vai ajudar na saciedade. Ele é antioxidante, porque ele é um produto natural extraído das uvas, né? E também ajuda na longevidade. Por exemplo, aquelas pessoas que já têm uma doença instalada, por exemplo, uma esteatose hepática, um paciente que é diabético pode fazer uso desse produto com segurança, porque ele também é um super antioxidante, ajuda a controlar glicose, 2 hormônios importantes, a grelina e a leptina, né? Ajuda a modular esses 2 hormônios para ajudar também a melhorar a saciedade, tá? E um outro produto, Diego, que eu gosto muito, que não é novidade, eu já tenho ele na farmácia há bastante tempo, é uma homeopatia. Essa homeopatia, ela tem como função liberar hormônios que imitam a dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é aquela sensação de prazer, de dever cumprido. Sabe, por exemplo, quando tu tá aqui ansioso, que tu tem 1000 coisas para fazer, até que tu não te acalma, tu não consegue resolver? Então, para isso não virar uma compulsão, você pode usar essa homeopatia, 6 gotinhas, 3 vezes ao dia, pode ser usado por adultos, por crianças, por idosos. Você pode colocar na água, na garrafinha das crianças que vai para a escola, tá? Que ajuda também bastante. Pode botar na garrafa que você usa aqui durante o dia para tomar água, que ele te traz aquela sensação de alívio. Ele libera aquele neurotransmissor do bem-estar, que seria quase que a mesma coisa quando a pessoa tem uma compulsão. Por exemplo, até que eu não comer tal coisa, eu não sossego. Até que eu não comprar tal coisa, eu não tenho paz. Então, essa homeopatia, ela faz isso. Ela libera esse neurotransmissor de bem-estar na sua corrente sanguínea, que você fica menos ansioso, menos estressado, menos agitado e também ajuda a diminuir essa compulsão. Eu já usei para algumas pessoas na farmácia, em algumas situações, por exemplo, assim, ó. Tabagismo, né, que é o hábito de fumar, alcoolismo, tá? Também usei numa situação de uma pessoa que estava estudando no vestibular para fazer um vestibular, e depois que ela passou no vestibular, ela não conseguia relaxar. Para ela precisava continuar estudando, porque aquilo virou um hábito, virou uma compulsão da rotina dela. Então, o que ele te traz? O que essa homeopatia te traz? Ela te traz um equilíbrio. Sim, é importante a gente fazer as coisas, Diego, mas quando a gente passa do nosso limite, isso pode virar uma doença. E claro que, se você se identificou com esse assunto que a gente está falando e viu que a coisa já está fora do seu controle, é importante, então, você procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, alguma pessoa da área, né? Daqui a pouco um educador físico, um nutricionista, dependendo do tipo de compulsão que você tem, para conseguir se organizar e para fazer com que isso não vire um problema na sua vida. E quem ficou com dúvidas, quer alguma sugestão, alguma dica mais, onde é que encontra vocês? Então, Diego, eu anunciei a semana passada, lá na Expo, no estúdio da Rádio Tapejara lá, que a gente está inovando a nossa marca. Então, estamos trazendo um novo nome, um novo ciclo, um novo momento. Então, a partir de 1º de setembro, a Naturativa vai ser chamada de Naturenza. Por que essa troca? A gente precisava fazer um rebranding da marca, trazer uma novidade, trazer uma inovação, e a Naturenza, ela se conecta ainda mais com a energia vital da natureza, que são coisas que eu já trabalho há mais de 20 anos, né? E a gente, então, claro que sempre também atento às novidades, às tecnologias do mercado, às matérias-primas de qualidade. A gente traz, então, agora essa inovação. Setembro, Diego, é o nosso mês de aniversário. Então, a gente também vai estar trazendo novidades, né? A partir aí da última quinta-feira do mês, eu já vou trazer uma agenda para o pessoal, dizendo tudo que a gente vai ter de novidade, lançamento de novos produtos e convidando o pessoal, então, né, para conhecer tudo aquilo que a gente vai trazer, né? Aquilo que já conhece, atrelado a novas novidades que virão.
Vou deixar então o endereço, Diego, para quem quiser conversar com a gente. Então, www.naturativaRS.com.br, visita lá nossa loja online, tem muita novidade. A gente, inclusive, esse mês está com promoção da maca peruana. Na compra de 2, você ganha a terceira. E agora, essa época do ano que a gente está entrando, que começa aí a ter muito mais trabalho, final de ano, né? Cansaço físico, mental, libido. A maca peruana é um produto que vem muito bem. A gente também está com uma promoção no kit clareador de manchas, que como o sol não se expõe, como a gente não tem tanta exposição solar nesse período, agora é a melhor época para você tratar das manchas da sua pele. Se você quiser falar com a gente pelo WhatsApp ou ligar 3344-3000, e quero te conhecer também para conhecer o nosso canal do YouTube Naturativa RS, que tem muita informação lá.